Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, o Ação e Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET, falando para Santos, São Vicente, Praia Grande, e também pela TV Unisantos, o HF40 para toda a Baixada Santista. Nesta terça-feira, aliás, nesta quarta-feira, véspera do Jogo do Brasil, nós, daqui a pouco, né, às 4 da tarde, o Brasil joga, é impressionante, né? Olha que coisa curiosa, nós estamos vivendo um momento muito difícil, a presidente sem saber para onde ir, está perdida, o povo indo às ruas, manifestações, quebradeira geral, reclamações, e além de tudo isso, o Jogo do Brasil, mais de 150 policiais vão fazer um verdadeiro cinturão em volta do estádio para impedir que torcedores e possam, aliás, os manifestantes possam se aproximar da seleção brasileira. No programa dessa quarta-feira eu tenho a presença do presidente do Sindaporte, o Everandi Cirino. Ontem, manifestação na Codesp, os trabalhadores do Sindaporte estiveram pressionando a companhia. Eu não sei hoje se aliás, eu não queria falar dessa maneira, mas eu vou falar, infelizmente, a verdade. Hoje, a diretoria da Codesp, ela não tem força e poder nenhum. Ela está ali como aquele bibelô que a gente tem no armário, enquanto alguém não passa ali para tirar o pó, o bibelô vai ficar ali acumulando pó. Nessa nova redação da Lei dos Portos, me parece que a companhia foi toda esvaziada. Inclusive, na sexta-feira passada, dia 21, aconteceu uma assembleia para aumento do capital. Eu não pude estar presente, mas me parece que os rumos da companhia tá um navio sem comandante, ô Cirino. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde. Isso não é pior, porque o governo recuou, mas o governo tem um estudo, foi feita uma apresentação na Casa Civil, eu tenho um documento desse estudo, onde que o governo apontava fechar todas as administrações portuárias, que tem 8 subordinadas à CEP, transformar em uma só, todas as diretorias transformar em 4, no Brasil todo. E centralizar em Brasília todos os atos administrativos das administrações portuárias. Então, não conseguiram fazer isso. Mas a Codesp precisa ter autonomia, precisa ser uma administração profissional, e a Lei 12.815, ela determina agora a profissionalização na gestão das administrações portuárias. Até porque, do jeito que está, a companhia está parada, não é? Esse gigante que é a Codesp, ela está parada em razão de ninguém querer dar um passo maior, fica uma expectativa. Isso é muito ruim para um processo empresarial do tamanho da Codesp. Mas não é culpa da diretoria da Codesp, é culpa do governo federal. Que não o governo federal fez uma lei, aprovou a toque de caixa no Congresso Nacional, uma mal vergonha dos últimos anos, só que o governo tinha que publicar alguns decretos para regulamentar a lei, e não publicou. Com essas manifestações, o governo recuou, o governo demonstra receio que os vetos que a Dilma fez seja derrubado no Congresso, deu uma parada na questão portuária. Não tem licitação, só tem a única coisa que tem nas administrações portuárias é contrato de emergência. Mas então, eu agora vou tocar num assunto com você. Ontem a Fernanda Vanucci fez uma audiência pública na Câmara Municipal para tratar da hiperpopulação dos pombos. E estava presente lá a Alexandra Grota, que é do meio ambiente da Codesp, porque em todas as discussões o Porto de Santos foi colocado como um grande atrativo para os pombos. Até em razão
razão da falta de preocupação que os terminais de grãos têm em administrar o problema caótico do vazamento de grãos no transporte da carga. E a Alexandra disse, não, nós vamos fazer uma licitação agora para contratar uma empresa, para fazer uma avaliação. E depois, conversando, descobri que não é uma licitação, é um contrato emergencial. É um contrato emergencial. O que nós temos que as autoridades públicas da Baixada Santista têm que começar a acompanhar passo a passo esses contratos de emergencial, esses cata-convite que a empresa vem fazendo. Vou dar um exemplo aqui. A Codesp contratou a Fundação Getúlio Vargas para fazer uma auditoria no Portos. Aí pagou quase 1 milhão o contrato, sem licitação, emergencial. Chegou agora, não serve como auditoria, tem que contratar uma outra empresa devidamente. Quem vai ser responsabilizado por esse gasto? Nós encaminhamos para o Ministério Público que vai apurar essa questão. Não é porque nós ficamos numa situação de duplicidade. Nós somos defensor da empresa e, ao mesmo tempo, vemos a pública acusar algumas irregularidades. Por que isso? Porque quando é para o lado dos trabalhadores, a Codesp mostra muito resistência para assumir o confronto com os órgãos de fiscalização. Quando é por lado de alguns contratos que ajudam... Eles têm uma maleabilidade muito grande. O jurídico da Codesp é ineficiente. Não, o jurídico da Codesp é eficiente demais. Justifica tecnicamente que eles podem fazer emergencial. Quando é para nós, o jurídico diz, não, tem que ouvir o órgão do governo. Então o jurídico até... Tem conhecimento quando quer. A água vai de acordo com o interesse da maré. Nós não podemos esquecer que o Mauro Marques, quando foi diretor da Codesp, comprou uma briga danada com o jurídico da Codesp, num dia que ele disse que o jurídico tendia a um lado ou outro de acordo com os interesses Ele exagerou ali. Não. O jurídico faz parecer de acordo com a orientação que contratante. recebe. Contratante. Você contratar um jurídico, eu quero um parecer voltado para mim sustentar isso aqui. Aí o jurídico faz. O outro lado que vai desfazer. Não, mas a Codesp vai ter que passar por uma restauração administrativa, vai ter que mudar o estatuto, vai ter que ter cumprir meta. Vamos ver se, aproveitando essa onda de moralização no Brasil, se também faz uma limpeza na Codesp. Na questão, você mesmo citou agora uma superintendente do Departamento Jurídico, ela veio no primeiro ano do governo do meio ambiente. E ela veio ligada ao José Disseu. Ela veio no primeiro ano do Lula, agora a Dilma já vai para o segundo mandato. E ela continua, e assim igual ela, os outros. Por exemplo, nós fizemos uma manifestação, que foi a abertura do programa, nós tínhamos uma faixa do pessoal da amarração, amarrador de navio, concursado, ganhando R$691. Concursado. E você tem amarrador terceirizado, um erro, porque a atividade de amarração é atividade fim, mas não é do meu sindicato, então vou deixar quieto. Mas agora posso pôr lenha na fogueira, não? Aí escolha só, o terceirizado, o salário do terceirizado é mais do que o concursado da Codesp. Pode pôr lenha na fogueira? Estamos na época de São João. O Robson Apolinário do Sintraport esteve aqui no programa e disse que foi um avanço, que agora as mulheres estão trabalhando na amarração. Mas o Robson é um bom orador e foi avanço mesmo. No sindicato dele nunca teve associado mulher, agora tem. Diz que a mulherada, quando vai fazer a amarração do navio, não é? E é um trabalho, de certa maneira, um pouco mais pesado. Diz que a rapaziada lá, diz que a mulherada é bonitona e tal, não é? Aí os trabalhadores lá da companhia chega junto, não vai fazer força não. Não, mas ele não falou nesse sentido assim. Ele falou assim, que as mulheres são frágeis. Você viu o programa, então? Você é frágil, você é assim. Agora é o seguinte, o que ele esqueceu de um detalhe no programa foi dizer o seguinte, a atividade fim não devia ter terceirizado. Devia ser a própria... O Ministério Público deveria fazer um TAC para a Codesp substituir todo terceirizado em uma empresa, por concursado. Não é a Califórnia. Como sempre.
Que coisa, né? Mas eu acho que ela tem um preço bom. Meu Deus do céu. O português é bom. Português é bom. Português descobriu o Brasil. Precisamos de um atracador. Peraí, pega o currículo. Precisamos não sei pega o cara deve ser bom pra caramba. Pessoal, deve ter um baú quem lá. Tá assistindo o português chega pra secretária e fala assim: quem descobriu o Brasil? No baú e pega lá um currículo de... Aí, o que precisar, eles têm lá. Quem descobriu o Brasil? Os portugueses. Eles vieram de quê? De barco. E barco é porto. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O português já chegou junto com... Já ficou lá. Já descobriu. Se bobear, o dono da Califórnia tem parentesco com Pedro Alves Cabral. Já toma conta. Já precisava ter um amarrador. Que coisa, limpar o porto. Tudo é com o português. Impressionante. Mas ele paga direitinho. Ele tem uma vantagem. Ele paga direitinho. Pior é as empreiteiras que contratam trabalhadores com salário abaixo do que o mercado. E quando não é renovado o contrato, não paga os trabalhadores estão até hoje sem receber. Pelo menos o português, com todos os defeitos, tá pagando. Ele paga direitinho, entendeu? Certo ou errado, ele está pagando. Ele paga o que a gente não pode admitir. Você está falando das empreiteiras, esse problema das empreiteiras acontece muito no polo petroquímico, Petrobras, Usiminas, que contratam alguém, que contrata alguém, que contrata alguém, aí traz as pessoas de outros estados. Não fala dos Estados Unidos, no Nordeste. Que nós somos a maioria. Mas tem muito mineiro também. Nós somos a maioria na Baixada Santista. Tem muito mineiro. Se mandar os nordestinos tudo embora de Santos, a cidade fica um museu. Você está falando isso, eu vou corroborar com o que você está falando, dizendo o seguinte: a cidade de Santos, se sair os nordestinos e o corintiano, acaba a cidade. Acaba. Né? Aí vira um museu. Se sair os nordestinos e os corintianos, acaba a cidade. Aí fica os palmeirencinhos, que tem palmeirense. É meia dúzia. Santista só tem. Você tem muito Santista? Lógico que tem, o cara mora em Santos. Às vezes a pessoa nasce e fala, não, eu tô expulsando, mas. E agora perderam, agora tinha. O Neymar foi vendido. Caicai foi embora. Agora a molecadinha tá. Você sabe que o Balotelli tá indo embora. O Balotelli foi na segunda-feira, viajou para a Itália por uma contusão e quem bateu foi o Neymar. O Neymar que bateu no jogo contra a Itália, tirou o outro também. Então a gente tem que ter um pouco de equilíbrio. Lógico, ele é um bom jogador, não é esse Messi que todo mundo está acostumado a ver. Não, eu acho o Augusto, acho que ele vai ter. Eu acho que ele vai fazer o mesmo caminho do Ronaldinho Gaúcho. Então, mas o Ronaldinho, você acha que o Ronaldinho foi grande? Foi. Até hoje é um grande jogador. Até hoje é um jogador. Não vamos tomar. Se você falasse o Ronalducho, o Ronalducho é o craque. Quando você fala, esse é o programa de esporte, viu? Vamos falar de craque. Não, o Ronalducho era craque. Era finalizador. Romário, eu fui jogador de bola. Craque. Eu fui jogador de bola. Eu sei, pô. Tem aquela foto lá. O Ronaldo, ele era finalizador. Ele executava, ele é um cara marcador. O Neymar, ele é finalizador, driblador e faz show. O Ronaldinho, mesma coisa. Só tem essa vantagem. O show, às vezes, não dá tanto resultado. Embora que para nós, eles deu maior sorte. Tudo que nós podíamos disputar na era dele, nós ganhamos. Então, para nós, ele foi mais um incentivo para nós. Falando negócio de show, uma coisa interessante. O Dadá Maravilha. Era ruim de bola, mas todo mundo gostava de ver o jogo. Né? Mas dava o show. Tinha no Palmeiras. Fazia um gol, canela, cabeça, orelha. No Palmeiras tinha o centro. César Maluco. Chegou já no Corinthians. Fazia um carnaval, todo mundo gostava. Serginho Chulapa, quando ele fazia show. Então o pessoal gosta de presepeira. Por isso que nós fazemos esse programa alegre, descontraído, sem cadeira, sem o sofá. Não, mas eu vou trazer. Olha, eu tomei uma decisão. No próximo semestre, a partir de agosto, nós vamos ter. Você quer sofá ou poltrona? Sofá. Então nós vamos colocar um sofá aqui. Vamos voltar ao estilo anterior do programa. Isso. Então, pode ser? Mas nós vamos manter 2 programas aí na Baixada Santista. Nós estamos ainda sigilo de passar essas informações que está se discutindo. Porque o jogador, quando é bom, e você é um bom apresentador ao vivo, o jogador, quando é bom, aparece vários contatos notícia no jornal, vai pro time tal, vai pro time tal. E o apresentador não pode contar assim, estamos prestes a fazer um retorno, não tem isso aí. Não, retorno de Jedi não. No momento nós estamos aqui na TV Com, estou muito feliz. Inclusive, nós vamos em breve
trazer alguns números importantes da TV Com. A TV Com está crescendo demais e, independentemente de qualquer coisa, a importância é de fazer aqui um trabalho para mostrar a Baixada Santista. Você sabe que a TV Com tem uma pesquisa que em breve a gente vai divulgar com mais clareza, mas nessa pesquisa uma informação que me chamou muito a atenção, quase que 90% dos entrevistados, o que eles querem é notícia local. Não, mas isso é... Impressionante. É um dado que me chamou a atenção. As pessoas querem discutir o que está acontecendo na cidade. Eu tenho o dia ocupado, mas à noite, a culpa estava, de iniciar o programa, eu estava fazendo um comentário sobre os programas que eu tenho assistido, né? Da TV, tá pegando bem, tem lá em São Vicente. Pega bem, acompanha, porque quando aparece o pessoal da região, quer saber o que ele está falando. Seja o nosso homem dos pombos, né? Meu amigo Eduardo Filete. Mr. Bean. E seja até o vereador, tem um programa bonzinho, o vereador Adilson, ele imposta a voz, fala pergunta. É só no programa, só no programa. Não, ele é gente boa. Tem Papai o programa. Fresco, a sua esposa, esse do meio ambiente aí, do que cava os buracos, o Gonzalez. Deixa eu ver ele de cava. Olha, ele me disse o seguinte, que os problemas arqueológicos que a Codesp vai enfrentar por ter contratado errado esse trabalho e a dragagem. Inclusive, eu vou te dar uma informação. Eu não posso falar quem me disse, assim, não posso revelar. Deixa de contar, vou te ensinar o segredo. O Vampeta diz que ele não guarda dinheiro, ele também não pode guardar segredo. Então aprenda esse discurso e toque o barco. Eu vou falar o que o meu guru fala, Everandi Cirino. Eu não sou baú para ficar guardando as coisas. Mas eu não vou poder revelar a fonte, mas me disse o seguinte, que essa divulgação que a Codesp faz da dragagem é um verdadeiro engodo. A dragagem no centro do canal realmente em alguns pontos chega a 15 metros, mas aonde os navios precisam atracar, ela tem gravíssimos problemas e isso acarreta, por exemplo, uma atracação menor do que a possível. No caso do corredor de exportação, ali tem um problema até do navio, para quando ele tem que sair, tem que esperar a maré estar alta, né, a maré cheia, porque o navio ele acaba se acomodando num mar de lama. Não sei se você sabe disso. E isso diminui o número de atracações, Cirino. Não, mas esse assunto já foi debatido no CAP. O capitão dos portos anterior textualmente afirmou isso lá, inclusive colocou em ata. Então todo mundo sabe. Agora, para efeito do comércio exterior, de atrair carga, atrair navio, eles conseguem passar por a imprensa oficial, né? Que está tudo bem. Que está tudo bem, que já está feito. Mas todo mundo sabe que existe uma crise e essa crise deve se agravar, porque se o governo levar para Brasília a questão da dragagem nos portos, e Santos é um dos portos, eles em Brasília não conhecem porto, lá é lago artificial. É verdade. Entendeu? Não tem nem noção. Vai agravar. Embora que o dinheiro consegue fazer dragagem sem sair do lugar. Com dinheiro faz. Eu vou fazer um intervalo no programa, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá.
além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Estamos de volta aqui no intervalo, programação em reação aqui pela sua TV Com, canal 11 da NET. Um abraço especial aos nossos telespectadores de São Vicente, Praia Grande e também aqui da cidade de Santos. Hoje com a presença do presidente do Sindaporte, Everandi Cirino. Ontem houve uma manifestação dos trabalhadores da Codesp em frente à companhia, diversas reivindicações. Agora, como é que a classe portuária está se posicionando diante das manifestações? Hoje a CT, os funcionários da CT também vão parar durante 4 horas. Está pipocando em praticamente todas as classes de trabalhadores paralisações. E aí eu me recordei, quem começou isso aí foram vocês há um mês atrás, mais ou menos, quando ameaçaram parar o porto. Não, nós começamos, fizemos uma invasão no navio, né? É verdade. Foi quando foi a medida provisória 595. Mas existe uma diferença entre o movimento dos sindicatos, dos trabalhadores, e o movimento da juventude. O movimento da juventude ele é em busca de uma ampla mudança de postura do governo, feito no horário de expediente, não tem questão do judiciário, não tem questão de avisar as autoridades o percurso que vai. Por exemplo, nós do sindicato, para fazer uma manifestação, nós temos que mandar um ofício para a Polícia Militar, para a CT, fazer toda uma programação. A logística. Chega lá o Polícia Militar, pede nome RG, como responsável dos atos que tiver. Agora, da juventude, não. Agora, o que está acontecendo é o seguinte: todas as atividades estão sendo pressionadas para fazer movimento, porque a situação econômica do Brasil está ruim. Está ruim. O governo abandonou os movimentos sociais, que era a bandeira até do PT, abandonou, e com a juventude abrir na rua, então estimulou os outros segmentos que estavam adormecidos a se movimentar. Nós tivemos um movimento na Codesp, faz 2 anos que a Codesp prometeu, ofereceu aos trabalhadores, não foi o trabalhador que reivindicou, a Codesp ofereceu aos trabalhadores uma reestruturação administrativa de um plano cargo-salário. A categoria, mesmo não concordando com alguns números, alguns dados, debateu e ficou aguardando o plano cargo-salário, 2 anos. Chegou um momento que não dá para aguardar mais. Agora, a Codesp acusava o governo federal, que era o DEST, Departamento do Planejamento, que determina a política salarial para as empresas de economia mista, empresas estatais, que era responsável. Nós fizemos gestão no DEST, com apoio do Paulo Teixeira, deputado federal de São Paulo, com apoio do ministro do Esporte, que dessa vez ele apoiou, a Miriam, então ficou desmascarado que o plano de cargo-salário não saiu e não está saindo por culpa da Codesp. Então, a Codesp dizia que era culpa deles. Lá ficou claro e documentado que é culpa da Codesp. Então tem a ver com o que eu falei no início do programa, dessa inoperância da atual diretoria. Aí ficou. Então o que eu tenho? Como está avançando, está cada dia protelando, então nós fizemos várias assembleias, nós tínhamos definido uma paralisação, mas como nós percebemos que o impasse não era no governo federal e era aqui, nós buscamos de todas as formas ter documento, ter toda a sustentação jurídica, que se amanhã nós vamos fazer uma greve, vai dizer quem está patrocinando a greve é a Codesp, não é os trabalhadores. Então nós fizemos uma manifestação chovendo, com mais de 200 pessoas na chuva. A manifestação foi ordeira, positiva, só houve um excesso lá do orador lá que falou porque hoje palavrão é universal, né? Hoje todo mundo tá aí falando. Ficaram melindrados, porque eu devia ter falado, tira a bunda da cadeira, e eu falei o C.
Falei o português verdadeiro. Tá certo. C e bunda Se é você igual. assistiu o CQC na segunda-feira, o que eles falaram de palavrão. Antes de você continuar, quero mandar um abraço especial aos meus amigos da Ozan. Grande Fábio Garibe da Ozan. Fábio Garibe que vai ser o novo ponta de lança da Ozan. Numa novidade, o Cirino não tá sabendo, mas Fábio Garibe, o Manolo chamou o Fábio Garibe. Contratação a peso de ouro. O novo camisa 10 do Jabaquara estreia já nesse final de semana. Grande Fábio Garibe. Acho que ele vai fazer gol só com o gel do cabelo. Só com o gel, Só com o gel. Não, de cabeça ele não marca gol. Pra não despedir. Não, e outra coisa, na hora que ele cabecear, a bola vai passar, né? Porque... É o garoto gel. É o garoto gel. Nós mandamos pra ele de presente um tonel de gel, já gastou, em 2 meses acabou o gel. Impressionante. Um abraço especial aos nossos amigos lá da Ozan. E também o restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. E amanhã o meu amigo João do Incatep vai estar aqui no programa falando das novidades dos cursos que o Incatep está trazendo, novos equipamentos, simuladores de última geração, inclusive, eu não posso falar aqui, mas o Cirino, depois fora do ar, eu vou dizer os simuladores que o Incatep está trazendo para algumas empresas que estão se instalando aqui na região, alguns grandes terminais, para qualificar o trabalhador portuário. Por isso eu recomendo Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Qual é o próximo passo agora, Cirino? O próximo passo, inclusive aproveitando, ontem, na manifestação não deu para mim falar para a categoria isso, porque chegou um e-mail, porque ele tinha se prontificado a mandar um e-mail para o sindicato, relatando que estava avançando as negociações do DEST. Aí eu, que sou jurássico, eu não sou da época de e-mail, falei, dá um ofício que eu fico mais confortável de ler o ofício. Mas chegou um e-mail no sindicato ontem às 17 horas do DEST, colocando que está em andamento as tratativas, que está em andamento a elaboração de um plano de salário, só depende de 3 respostas da CODESP. Chegou no sindicato ontem. Hoje tem 2 técnicos da CODESP em Brasília para tentar fundamentar e definitivamente vir parecer. Um plano definitivo, um documento, vai implantar o plano de cargo salário. Mas, independente disso, dia 2, terça-feira, nós vamos fazer uma assembleia no sindicato Júlio Conceição 91, todos os sindicatos portuários, não é da empregada CODESP, onde que nós vamos deliberar a possibilidade de uma paralisação e ocupação na independência da CODESP. Nós vamos, se ocupar, só vamos sair de lá se sair o plano de cargo salário. Se não sair, nós vamos ficar lá. Quando é essa assembleia? A assembleia é dia 2, às 20 horas, na Júlio Conceição 91. Nós queremos definir. Por que definir, Augusto? Porque a CODESP, ela vai cortar as horas extras. A CODESP tem um método de atrair os empregados para um salário baixo, utilizando o mecanismo que hoje o Tribunal de Contas da União está impedindo. Então, ou nós fazemos esse movimento agora, ou nós vamos ganhar esse R$691 ganha um amarrador. Ele pode conseguir tirar mais no vencimento final, mas com essa posição do Tribunal de Contas da União vai ganhar pouco. Então nós vamos fazer esse movimento. Agora, retornando àquela questão do pombo, eu sou da época que nós comíamos pombo com batata. Não pode, pombo não pode comer pombo, porque se o pombo não tiver bem assado... Rã. Não, rã pode comer à vontade. Então, rã, por que rã pode e pombo não pode? Essas não, coisas... Perereca só molecada nova. Perereca só pra juventude. Perereca, essas coisas pode comer tudo. Cirino, muito obrigado pela participação, viu? Obrigado, Augusto. Eu queria dizer que nós fechamos acordo com a BTP, Sindaport, que representa agora os trabalhadores da Brasil Terminais. Nova informação para os companheiros portuários. Fechou pro final, hein? Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, 1h30 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo.
Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e